Boa noite a todos. Bom, estou aqui para apresentar agora para vocês o segundo vídeo que vai falar sobre o conteúdo programático do treinamento do ControlLogix e redes industriais com ênfase prática em DeviceNet. Então vamos iniciar a apresentação aqui falando da vista geral detalhada do ControlLogix, vista geral da plataforma de comandos e a vista geral da gaveta do E300. Bom, da vista geral do controlador, a gente tem aqui o painel do controlador e a plataforma onde está alojado o E3, o inversor e as partes que a gente vai acionar via PLC aqui, ok? Bom, aí um detalhe aqui do ControlLogix é a parte de comunicação, né, uma rede Ethernet e aqui o cabo, o conector da DeviceNet. Uma IHM para a gente conversar aí com o Compact. Aqui a parte analógica, onde eu tenho dois canais analógicos e duas entradas analógicas e duas saídas analógicas representadas por esses dois displays. Aqui logo acima a gente tem um gerador, onde eu posso ter tensão de 0 a 10 volts e corrente de 0 a 20 mA. Na parte superior aqui você tem todas as saídas digitais, são 12 saídas digitais e 12 entradas digitais, sendo 8 liga-desliga e 4 push-button. E aí a gente vai detalhar isso tudo durante o treinamento, tá? Aqui a gente tem uma gaveta do relé inteligente, o E300, que substitui hoje o E3. Ele inclusive vem com uma IHM e aqui eu coloquei na gaveta aqui um liga, desliga, funcionando e uma botoeira para acionamento. Então aqui está aqui a gaveta. Durante o treinamento também vamos exercitar bastante, até porque nós precisamos saber migrar o E3 para o E300. Aí a gente vai aprender isso durante o treinamento, ok? E aqui o motor, que a gente vai fazer todos os acionamentos via rede com E300, via rede Ethernet com E300, via rede com o inversor e via rede DeviceNet através do E3 Plus, ok? Nós vamos falar também bastante coisa sobre o IP, né, o endereçamento IP, porque aqui é que você vai montar a sua rede industrial. Então você precisa conhecer o que é o endereço IP. Então nós vamos entrar em detalhes de classe A, classe B, classe C, ok? E aprender a fazer os endereçamentos, né, utilizando máscara de subrede. Enfim, nós vamos falar bastante coisa aqui sobre endereçamento IP. E aí nós vamos também, aproveitando aqui, já conhecer um pouco os conceitos do IPv6. Então nós vamos comparar o IPv6 com o IPv4, que é o que a gente usa atualmente, né? Então nós vamos comparar assim, em termos de endereçamento, o que difere um do outro, como que endereça, enfim, são algumas coisas mais conceituais do IPv6, ok? Bom, vamos falar então também da automação industrial, né? Com mesa de comando, com sistema supervisório e com sistema SDCD. Apenas um overview dessas três tipos de automação, né? Então a gente vai dar só um overview disso aí, tá? Nós vamos falar da instalação da máquina virtual, que você precisa saber instalar a máquina virtual, até porque é com esse software que a gente vai trabalhar, então você precisa aprender a instalar na sua máquina lá a máquina virtual, no seu computador a máquina virtual. Bom, e também aí a gente já aproveita e aprende a colocar o RS-Links, que é um software de comunicação da ROC, para você colocar o RS-Links para comunicar com dispositivos em RS-232, dispositivos de Ethernet e com o emulator. O emulator é um emulador que vem junto com o software do RS-Logix 5000 ou Studio 5000 para você fazer a comunicação entre o seu PC e o emulador. É como se você estivesse conectado direto ao PLC, dá para fazer bastante coisa, dá para inclusive linkar com o supervisor, linkar com o supervisor Ethernet que a gente vai aprender. É muito legal isso aí, ok? Configuração da porta Ethernet do computador. Você vai aprender aqui a configurar uma porta no computador. Eu creio que a maioria das pessoas sabem fazer isso. Vai aprender também a configurar a configuração do IP do cartão Ethernet utilizando a ferramenta boot DHCP. Aí já não é muito simples. E por que a gente tem que fazer isso, né? Por que você tem que configurar um IP na placa Ethernet? Não vem configurar, não. Você pega lá no almoxarifado ou compra, não vem com IP. Você que tem que definir o IP, ok? De acordo com a classe de rede que você tem. Conceitos de um controlador programável. Aqui a gente vai falar rapidamente sobre contatos NA, contatos NF, o que isso tem a ver com quem está sentado na frente da máquina e com quem está no campo.
Conceitos de segurança, nós vamos falar bastante sobre conceitos de segurança, ok? Sistema de numeração, aqui a gente vai aprender a fazer as conversões numéricas, né? Hexadecimal para binário, binário para hexadecimal, todas as conversões a gente vai aprender a fazer aqui. Por quê? Para ter um conceito de conversão analógico digital e entender também aquelas palavras lá no controlador, dint, sint, int, bol, real, para que serve aquilo e que hora que eu tenho que usar, em que momento eu uso, enfim, aí vai te dar uma visão aqui geral sobre isso, ok? Controlador programável, a gente vai falar do hardware do controlador, do rack, do backplane, né? Como que você instala um rack, quais os critérios, né, que você tem que usar, fonte de alimentação, como é que você dimensiona, memória, como é que você dimensiona, e configuração de hacks e módulos, né? Que eu posso ter vários hacks, como posso ter e, consequentemente, vários módulos, ok? Configuração de um projeto novo, você vai aprender a configurar as entradas e saídas, né? Evidentemente que a gente, quando inicia um projeto de automação, a primeira coisa que você levanta são os números de IOs, tanto de analógico quanto digitais, que você vai consumir aí no seu projeto. Então nós vamos aprender a fazer a ocupação da memória, como que a gente ocupa a memória do controlador, como que ela fica depois que você faz a inserção dos cartões, dos cartões de comunicação, dos cartões de I/O, enfim, você vai ter uma ideia de como que vai ficar a ocupação da memória do controlador. A configuração de um projeto, né, aí você vai aprender a configurar um projeto, e nós vamos dar detalhes depois que tiver todo configurado os cartões na árvore do controlador. A próxima parte é detalhar cada cartão que está instalado lá no caso aqui, ó, os cartões que estão instalados aqui no controlador, ok? Aí você vai ter a oportunidade de ver cada detalhe de cada um, né? A CPU que eu estou usando é a L64 ou a L73. Aí eu tenho módulo Ethernet, um módulo digital de 24 volts, um modo de entrada digital de 24 volts, um modo de saída de 24 volts, um analógico de 0 a 10 e um analógico de saída de 0 a 10 também. E o cartão DNB. Isso nós vamos detalhar cada um deles, como funciona, os diagnósticos, como é que é feito, enfim, tudo. Download de novos dispositivos da internet, você vai aprender a fazer, digamos que você não tem, por exemplo, o AmorBlock lá no seu driver lá. Então você vai aprender como baixar esse dispositivo da internet, utilizando o site da Rockwell, e aí você vai baixar o IOP ou o IOE, que é o Add-on Profile ou Add-on Instruction, dependendo do que você quer, se é um produto ou se é uma instrução. Então você vai aprender a fazer isso também, né? Direcionar para o site e aprender a fazer isso e como que ele vai aparecer depois no driver do controlador. Endereçamento de rack local e rack remoto, né? A gente vai fazer o endereçamento local. Nesse caso aqui a gente está com endereço local e agora se você for acrescentar mais um rack vira endereço remoto, ok? Base de dados do ControlLogix, né? Nós vamos estudar o default, como que ele vem e como que ele vai ficar depois que eu fizer a configuração do meu jeito, conforme a meu projeto, né? E aí a gente tem que ter algumas considerações sobre a base de dados. O que é isso? É mostrar cada coisa que tem lá, por exemplo, a trend, como é que funciona, tarefas, né, as tasks, o user defined, né? Então a gente vai mostrar tudo que está ali na árvore do controlador, na parte que você enxerga lá, por exemplo, o controller tags, né? Então vamos detalhar cada uma daquelas ali, as mais importantes, né? Claro que todas são importantes, mas a gente vai detalhar mais as que a gente vai usar durante o curso, ok? Definição da base de dados, então aqui nós vamos aprender a criar tarefas, criar uma tarefa, por exemplo, chamada lá de britagem, aí fica a critério de cada um, criar um arquivo de programa, criar uma rotina, nomear uma rotina e aí criar o primeiro equipamento. Quando a gente chegar nessa etapa aqui, pessoal, aí a gente está entrando agora para programar mesmo um equipamento, tá? No caso aqui do treinamento meu, é uma correia transportadora que a gente tem toda a lógica lá para você fazer a programação da correia. Nós vamos aprender a utilizar o User Define. O User Define, pessoal, é uma ferramenta muito interessante que tem dentro do ControlLogix. Então a gente pode usar para diversas formas. Nesse caso aqui eu optei por usar o User Define, criando comandos dos equipamentos, estados dos equipamentos, defeitos auxiliares e criar uma lógica de controle. Para que isso? Para que eu tenha um típico de equipamentos. Por exemplo, se eu tiver uma correia transportadora
e tiver um britador, o típico é o mesmo, todos vão ter liga, desliga, funcionando, rearme, enfim. Então, quando eu abrir, a lógica já vai estar preparada para receber qualquer tag que eu der o nome, ok? Isso aí vão detalhar bastante no curso também, né, como é feito isso. Blocos avançados, a gente não vai detalhar muitos blocos avançados no treinamento, até porque durante o treinamento você acaba utilizando os blocos. E se a gente for entrar em detalhe de cada bloco que pertence ao Contrologix, a gente vai ficar aqui, vamos ter que fazer um outro curso para poder chamar até de programação avançada, porque aí nós vamos entrar em cada bloco. Mas o help desse controlador, ele é muito rico em informações. Ele te dá muito detalhadamente como que você vai usar o bloco, né? Ele te dá detalhes, se você pode usar uma palavra inteira, se você tem que usar real, se você tem que usar uma int, se você tem que usar bit ou byte, enfim, ele te dá uma visão muito legal e ampla do que você precisa fazer com aquele bloco, qual é o arranjo que você tem que fazer naquele bloco. Então, durante o curso a gente vai ver vários blocos lá, vão ver temporizador, vão ver CPT, vão ver move, vão ver JEC, LEC, vários blocos que tem dentro do Contrologix, mas então nós não vamos entrar, mas vai ser passado em todos os blocos, né, para você ter uma ideia, e aí qualquer consulta você consulta o seu material didático lá, ok? Controller Tags, nós vamos criar o primeiro equipamento no Controller Tags e criar o Tags LFO, que é dar um apelido para os endereços de I/O. Nós vamos aprender a fazer isso também, pegar um endereçamento lá de I/O e ele ter, ao invés de você ver o endereço, você vê o nome lá de uma tag que você definiu, ok? Programação dos equipamentos, aí nós vamos entrar aqui, na hora que a gente já estiver programando, a gente tem que ter uma organização para programar, né? Qual que é a primeira linha, qual que é a segunda linha, a terceira linha, enfim, dar um detalhe de uma programação organizada. Aí nós vamos entender o que é um force, quais são as maneiras de forçar um programa, uma linha de programa, as considerações que você tem que ter ao forçar, as regras, né? E a programação da correia transportadora propriamente dita. Aí nós vamos aprender a inserir um endereço de I/O, nós vamos aprender a comentar linhas de instruções, etc. Criar um segundo equipamento a partir da estrutura de um primeiro e a utilização da função add-on. Por exemplo, o add-on é uma instrução que você cria uma lógica e embute essa lógica dentro de um bloco. E aí esse bloco, por exemplo, a própria correia transportadora que a gente tem, que a gente vai utilizar durante o treinamento, a gente pode pegar toda a lógica dela e embutir num bloco. E esse bloco vai chamar o quê? Correia transportadora. Pode ser TC1, TC2, TC3 e assim sucessivamente, ok? Legal demais também essa parte. Download de programas, vamos saber o que é. Como que está um download? É muito simples e tal, mas a gente tem que entender que download não para a CPU e upload não. E download é você pegar o programa do seu computador e jogar na CPU. E upload é ao contrário, você pega da CPU e carrega no seu PC, ok? Nós vamos aprender a fazer essas duas funções. Recursos básicos do software do Studio 5000, do Studio 5000 ou do Logix, né? Nós vamos aprender a monitorar os dados. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante para quem trabalha com manutenção, né? Que é você saber monitorar os dados do programa, utilizar a procura em programa, filtro de referência cruzado, utilização do bookmark e nós vamos explorar o tools. Então, isso aqui, pessoal, é mais para quem... Não é que é só o pessoal de manutenção, mas o pessoal de manutenção tem que estar ligado nisso aqui. Tá? Por exemplo, a utilização do bookmark, né? Você quer navegar de uma linha para outra, por exemplo, navegar da linha 10 para a linha 2. Né? Se eu for sair da linha 2 para a linha 10, eu vou ter que girar o programa até chegar nesse ponto, sendo que é o bookmark. Se você marcar as linhas 2 e 10, você navega só entre elas. Então, por exemplo, você deu um liga lá e quer saber o que aconteceu com a bobina lá na linha 10. Isso é possível fazer utilizando o bookmark, ok? Diagnóstico do controlador, aí é específico da CPU, nós vamos aprender a diagnosticar visualmente, diagnóstico por pai no local, nós vamos aprender a interpretar as falhas majoritárias, minoritárias, falha de hardware, backplane, e vamos aprender a acessar as pastas de falha. Por exemplo, deu uma pane na CPU, a gente tem que saber navegar e buscar o problema que aconteceu até via software, né? Não podemos simplesmente resetar a CPU.
Diagnóstico do módulo Ethernet, nós vamos detalhar também, diagnóstico visual, de página local, diagnóstico via web, ele permite, né, você digitando o IP dele, ele permite trazer um diagnóstico via web. E acesso às pastas de falhas, né, que você praticamente todos os cartões que compõem o ControlLogix, entrada, saída, eles têm acesso às pastas de falha, né? Tem uma pasta lá que é um faceplate onde mostra o código da falha que aconteceu. Então nós vamos aprender a fazer isso. Diagnóstico dos modos de I/O também, como eu disse anteriormente, tem diagnóstico visual e diagnóstico por página local, que é você entrar na pasta e ver o defeito, tá? E você pode dar uma informação lá para a Rockwell, aconteceu aqui um defeito, código tal, ok? Aí nós vamos aprender também a fazer um desenvolvimento de supervisor Excel. O que é isso, pessoal? A gente vai buscar, né, fazer leitura de dados no PLC, escrever dados no PLC. Então, com isso, aprendendo a fazer isso, é possível você elaborar janelas, como eu elaborei aqui, ó, tá? Eu criei uma janela para uma correia transportadora, criei para um alimentador, criei uma malha de controle aqui, ó, onde eu posso escrever, posso fazer analisar o PID aqui, ó, eu tenho minha variável de processo, tem tudo aqui, todas as informações que eu tenho num sistema supervisório, eu tenho aqui no Excel, claro que com limitações, né? Mas eu tenho condições de rodar uma plantinha com um Excel desse, ok? Configuração e manutenção em rede DeviceNet, então nós vamos parametrizar o relé E3, vamos aprender a parametrizar o Armor Block e vamos aprender a parametrizar o DNY 4/2, e que esses aí estão todos na rede DeviceNet. E a gente vai aprender a utilizar também uma ferramenta chamada Tag Generator, que eu vou entrar em detalhes com ela lá durante o treinamento, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim aqui dessa apresentação. Eu sei que foi um pouco exaustivo aí a minha apresentação, mas o que eu quero mostrar com isso, galera, é que você vê que o curso tem muito detalhe no treinamento e é um curso de 40 horas, né? Atualmente eu faço esse curso presencial, né? E estou preparando agora uma plataforma para tentar fazer esse curso online. Mas isso não vai sair assim por esse tempo agora não, vai demorar aí talvez uns 2 ou 3 meses, porque eu gostaria de fazer com a mesma qualidade que eu faço esse treinamento presencial. Então, de qualquer forma, se você se interessar, é só entrar em contato aí, tá meus contatos aí do lado, telefone, fixo, celular, e-mail, LinkedIn, enfim, todas as formas de vocês me encontrarem aí nas redes sociais, tá? Muito obrigado aí por ter tido a paciência de assistir esse vídeo, mas eu acho interessante que aí você pode decidir se quer fazer, se não quer, se ainda quer esperar online, que eu acho assim, não tenho nada contra curso online, não tenho nada em ministrar, nada contra fazer curso online, mas eu gostaria de fazer muito pé no chão, na mesma qualidade que eu faço esse aqui, ok? Muito obrigado a todos aí e uma boa noite.